Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Mariana, Tudo bom? eu falo aqui em nome do Instituto de Juristas Brasileiras. Eu convidei um time de super mulheres, minhas amigas, muito queridas, muito capazes, pesquisadoras, para tratar um tema da ordem do dia. A gente geralmente se reúne, antigamente pessoalmente, agora cada vez mais pelo Zoom, para tratar de temas, amenidades, questões mais ou menos sérias, né? Às vezes mais lúdicas e às vezes mais sérias. E hoje o nosso tema é um tema muito, muito sério, muito importante para todas nós, que é o estudo do impacto da pandemia de Covid-19 no aumento dos casos de violência doméstica. Eu agradeço muito o tempo de vocês, que são tão ocupadas e tão competentes. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai se sentir muito feliz de receber esse conhecimento qualificado de vocês. Nossas três amigas, Ludmila, Valéria e Laura, as três são professoras e pesquisadoras. Ludmila é professora associada do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, famoso FAFISH, e ela também é pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, também da FMG. Valéria também é professora adjunta do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação, a FAI, também pesquisadora do CRISP e do Núcleo de Pesquisa de Desigualdades Escolares, no PED, da UFMG. Laura Brito é minha amiga e minha advogada pessoal, realmente, eu contrato ela para tratar dos meus BOs, né, Laurinha? Laura é advogada, ela é especialista em direito de família, direito das sucessões e também responsabilidade civil. Ela é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e o doutorado dela foi feito com um sanduíche na Universidade de Paris II. Ela também é professora universitária e orientadora em diversos cursos de graduação e de pós. Então, vocês estão vendo o peso dessa banca, né? Só trouxe mulheres maravilhosas e chiques. Para a gente começar a aquecer aqui os tambores, vou perguntar para a Lud, Val e Laura uma coisa que não está no Lattes dela, gente. Os Lattes, se vocês quiserem consultar por curiosidade, são quilométricos, sabe? São aqueles, eu chamo de Lattes de tu. É um Lattes maravilhosamente construído, com muito esforço, lágrimas às vezes, né? Muito suor. Mas me conta uma coisa que não está no Lattes de vocês. Quem vai começar? Val, acho que você Ai, pode meu Deus. começar, porque o Começa, seu é o Val. mais divertido. Por quê? Não, bom, primeiro, boa tarde, gente. O que não está no meu Lattes? Essa é uma pergunta difícil, tem muita coisa que não está no Lattes. Mas eu acho que no momento que não está no meu Lattes é que eu sou uma pessoa que tem tentado aprender percussão. Eu estava mostrando para as meninas que logo aqui em cima ó, tem meu pandeiro. Eu faço aula de percussão, todo sábado estou eu lá no tumpá, tititi, e tentando aprender, mas não é fácil, é muito difícil. Eu gostaria que isso pudesse, que a gente conseguisse fazer aulas online para eu não perder tudo, porque a sensação que eu tenho é que a cada aula, a cada semana durante o distanciamento social, eu vou esquecendo cada vez mais, mas é isso. Meu gosto pela música me levou a tentar aprender percussão. Acho que é assim. Legal. Tomara que possamos aplicar em um carnaval em breve, em algum dia de um futuro ainda incerto. Não, foi isso. Eu queria tocar nos blocos de carnaval. Agora sabe-se lá quando teremos blocos na rua de novo, né? Mas vamos ver. Aguardemos. Vamos torcer. Bom, meu talento extra Lattes, ele é bem aplicável nessa crise do Covid, porque eu tenho um enorme prazer de lavar a casa com uma mangueira. Então, a gente tem uma amiga, inclusive, que fala que é a coisa que mais me relaxa é lavar a casa com a mangueira. Gente, a casa da Lud é tão limpa que dá para você comer direto no chão. Você põe um prato, você pode colocar comida no chão e comer, de tão limpo. Não, meu marido fala que eu posso também trabalhar, se não der certo na universidade, posso trabalhar na vigilância sanitária. Porque eu adoro lavar muito a casa. O que não tá no meu Lattes, eu tenho várias coisas sempre, né? Porque a vida, ela não cabe no Lattes. A gente até tenta, mas não cabe.
eu acho que eu poderia dizer hoje que eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer drinks, né? De pesquisar novas receitas, de apresentar para as amigas novos drinks. E eu acho que esse é um motivo muito bom para a gente se reunir e para a gente poder estar junto das amigas. No distanciamento social eu também não estou podendo colocar isso tanto em prática, mas a gente espera que em breve eu possa de novo. Saudades, saudades. Inclusive, Laurinha também é nossa mixologista oficial do grupo. E ela me apresentou um drink que chama Porto Tônica. Então, você vai lá e googla. Porto Porto Tônica. Depois que Ele você é uma googlar e experimentar, você vai mandar um muito obrigado para a Laura, que é maravilhoso. Queridas, vamos começar então com essa conversa seríssima. Vamos. Eu queria começar, antes de dar a palavra para vocês, compartilhar com a audiência um texto que me fez pensar muito sobre esse tema, que foi, na verdade, o texto que me deu essa vontade de chamar vocês para conversar sobre isso, que é justamente um texto publicado pela Val e pela Lud na Folha. Depois a gente coloca o link para vocês junto com o vídeo. Na coluna Face da Violência, o texto se chama Em Meio à Covid-19, como ir além do registro online de violência doméstica. A primeira coisa que eu aprendi com esse texto é que Covid é feminino. Não sabia. A segunda coisa é que, por vezes, a gente fica paralisado pelo problema e para de pensar de forma racional em soluções. E a gente precisa muito de dar valor a cientistas que estão pensando e pesquisando essas soluções. Então, eu sou grata a vocês. E no fecho do texto, vocês trazem um alerta muito importante, que é o seguinte, vou ler. O planejamento de uma política consistente de apoio às vítimas e de prevenção da violência doméstica em um cenário como o atual implica ter no horizonte outras ações mais concretas. Caso contrário, os aplicativos de registro online serão mais um investimento público que não gerará os resultados esperados, fazendo com que, ao final da quarentena, tenhamos um crescimento de vítimas fatais do distanciamento social, não como decorrência da Covid-19, mas da vivência da mulher com seu maior algoz, um membro da sua própria família. Isso me fez pensar até de uma brincadeira que a gente fazia às vezes, que era o seguinte: se você pudesse ir para uma ilha deserta, ou se você ficasse preso numa ilha deserta, quem que você ia escolher? Alguns estão presos com o melhor amigo nessa ilha do Covid e outros com o maior inimigo, com os algozes, né? E isso a gente observa em diversas realidades. E eu queria saber de vocês um pouco mais. Se fez muita propaganda sobre esses aplicativos, sobre essas novas ações online. Eu queria saber mais de vocês, como vocês têm percebido essas questões, como que a pesquisa reflete a insuficiência, né, dessas medidas. Às vezes fica muito marketing, pouca ação. Seria muito bom escutar vocês aí sobre esse tema. Pode começar. Então, bom, primeiro eu queria agradecer imensamente a oportunidade, Mari, de poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz. Todas as pesquisas que a gente já realizou até hoje sobre violência contra a mulher foram pesquisas que eram muito presenciais. Então, a gente ia até os espaços onde essas mulheres registram a ocorrência do crime, então a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria. Também entrevistamos mulheres no judiciário, especialmente durante o processo de concessão das medidas protetivas. Em todas essas instâncias, sempre era muito comum a narrativa da dificuldade de registrar a ocorrência. Então, você liga para a polícia não vem, ou vem muito depois, ou acha que não é uma coisa importante. Chega na delegacia, o oficial que vai receber aquela queixa tenta desencorajar a mulher, perguntando se é isso mesmo que ela quer, que uma vez que ela registrar aquela ocorrência, ela não vai mais poder tirar a ocorrência, que ele já viu milhares de casos em que a mulher vai num dia, mas volta no outro, desistindo, desesperada, que não existe mais a possibilidade de dar um susto. E
instâncias um pouco mais acolhedoras. E aí, quando a gente fala de instâncias um pouco mais acolhedoras, patrulhas especializadas na questão da Maria da Penha, que é uma atividade geralmente desempenhada pela Guarda ou pela Polícia Militar, no Ministério Público, núcleo de acolhimento e também, sobretudo, na Defensoria. O serviço que era geralmente melhor avaliado era o serviço da Defensoria, por ter uma escuta um pouco mais qualificada, por explicar para a mulher também que o direito penal muitas vezes não é a resposta que ela está buscando, o que ela está buscando às vezes não é a questão do afastamento do homem, não só o afastamento do homem, mas é também uma questão relacionada à guarda de filhos, relacionada à pensão, relacionada à dinâmica familiar, então é um atendimento que dá conta mais dessa diversidade. Então, quando veio a pandemia, pensando que essas mulheres vão até esses serviços, a primeira questão é, elas não podem ir. Então, o que vai ser feito para acolher essas mulheres? E aí a gente tem desde o Ministério da Mulher e Direitos Humanos lançando um aplicativo, números de WhatsApp disponibilizados por diversas instituições, mas sempre a resposta pensada a partir dessa lógica do direito penal. E dessa lógica de basta você acionar o aparato estatal e o aparato estatal vai responder. E não vai, e essas mulheres sabem disso. Porque outra coisa que ficou muito evidente na nossa pesquisa foi a grande reclamação relacionada às medidas protetivas. Então, a dificuldade, mesmo quem queria muito essa medida, a dificuldade de consegui-la, porque muitas vezes o juiz vai dizer, não faz sentido dar essa medida protetiva, eu não vejo essa vulnerabilidade, a violência que a mulher descreve, ou se eu der medidas protetivas para todas as mulheres que solicitam, os lares de Belo Horizonte serão esvaziados, né? E as mulheres sempre reclamando muito também de que não é só conseguir a medida protetiva, que você precisa de alguma coisa que obrigue um pouco mais esses agressores ou esses homens que foram reconhecidos como agressores a mudar a sua conduta. Então, o serviço que era melhor avaliado é o serviço que faz o corpo a corpo. E na ausência do corpo a corpo, fica muito evidente a dificuldade dessas mulheres, primeiro, em conseguir registrar, em segundo, o medo de que esse registro se volte contra elas. Porque se você registra e o aparato público do Estado não consegue responder, não consegue implementar uma medida protetiva, não consegue tirar esse homem agressor de dentro de casa, isso pode, inclusive, agravar o quadro de violência dessa mulher. Então, você precisa pensar em serviços que sejam mais acolhedores. Então, respondendo à sua pergunta, houve um enorme investimento e todas as polícias do país implementaram aplicativos, implementaram o registro de ocorrência online, mas poucos foram os estados que implementaram pedidos de medida protetiva online e menores ainda foram os estados que pensaram serviços que fossem além dessa burocracia do direito penal. Muito legal, Lud. E uma coisa que a gente tem escutado de muitas pessoas que tentam naturalizar ou desqualificar o fato violência doméstica, as pessoas têm dito muito de que não tem impacto do Covid. Tem gente que fala que nem existe, né? Mas que não teria nenhum impacto do Covid porque os boletins de ocorrência estariam diminuindo, menor número de registros de ocorrências. Como é que está sendo a percepção de vocês aí, né, desse fato da diminuição, das razões que estão por trás, né, dessa diminuição? Pode falar, Val. Bom, essa questão de dados ela é sempre muito importante para pensar, e é um aspecto fundamental para entender a área, o campo dos estudos de violência e de segurança pública. Porque, como um termômetro do que ocorre na sociedade, o dado das instituições de segurança pública ele é muito importante, ele funciona como ele tem a dizer sobre a nossa sociedade, mas às vezes o que ele tem a dizer não é exatamente aquilo que a gente está perguntando para ele. Então, no caso da violência doméstica e de outros eventos, de outros crimes, de outras violências que envolvem a vergonha, a dificuldade da vítima em acessar essa instituição, os problemas que são muito próximos do ambiente familiar, isso tudo dificulta muito o registro, em condições normais.
mesmo nas situações que não são essas totalmente novas e absurdas, diferentes que temos vivido depois do distanciamento social, já é difícil o registro desse tipo de evento, não é uma iniciativa muito fácil da mulher, pelos próprios motivos que a Lud acabou de apontar. A própria instituição, em algumas situações, rechaça a presença dessa mulher como alguém que vai buscar um serviço, questiona, duvida, então é muito complicado. Quando existem situações que dificultam o acesso dessa mulher à rua, à delegacia, aos espaços de denúncia, é claro que a tendência é que a gente veja uma diminuição dos registros, ao contrário do crescimento deles, mesmo que os eventos tenham se tornado mais frequentes, ao contrário do que os dados apontam. Então, o que o dado reflete é a dificuldade da mulher em acessar o serviço muito mais do que necessariamente uma redução dos problemas de violência que ela tenha sofrido dentro do ambiente doméstico. E para a gente que pesquisa violência, que pesquisa segurança pública, isso é uma questão muito óbvia, porque não acontece somente nesses casos de Covid, não acontece só aqui. A gente sabe que em vários cenários a gente tem uma diminuição dos registros, e isso é resultado muito mais de uma dificuldade do acesso à instituição do que necessariamente uma mudança no fato, né, que está sendo observado. Então, não há como dizer que a violência tem diminuído, porque a própria diminuição pode dizer do contrário, assim, não do fato de que ela tem se tornado menos frequente. E aí, uma coisa que a gente fala... Ai, desculpa. Não, pode falar, só falei que legal. Assim. Mas é porque eu acho que o importante para a gente que trabalha com pesquisa é sempre ter esse exercício, esforço de buscar informação de formas diferentes, né? Um pouco do que a gente vem conversando ao tentar discutir os desafios de fazer pesquisa sobre violência num contexto de pandemia, porque muitas das nossas fontes, elas estão impossibilitadas de serem acessadas. Imagine, para a Lud, que trabalha muito com pesquisa no sistema prisional. Então, o desafio de se reorganizar metodologicamente é parte do que as ciências sociais têm feito durante sua trajetória toda, principalmente aquela que trabalha com análise de dados, com a produção de informação. Então, a gente tem tentado, nesse sentido, fazer alguns esforços. Assim, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso depois também. Sim, é muito importante, inclusive, porque a gente vê pessoas que se sentem no direito de lançar dados e tecer suas interpretações, né, de forma irresponsável. Né? Acho que falta um pouco de deferência à ciência como um todo no Brasil, em várias áreas, né? E a gente observa o dado, Oi? O dado quantitativo, ele é um dado que abre espaço para esse tipo de disputa, né? De disputas narrativas. Sim. Porque ele é mais do que só o número, apesar do que as pessoas querem dizer. O número... Não, o número é bem quente. E ele pode... Adorei! Porque ele pode falar de coisas muito diferentes e alimentar narrativas completamente opostas. Então, aqui a gente está falando sobre o aumento da violência a partir da observação de que em alguns estados, como Minas Gerais, o registro de casos diminui. Em outros, não. A gente, quando estava escrevendo o texto, a gente conversou sobre isso. Como São Paulo era um estado onde eles observavam mais registros de casos. E provavelmente não é porque São Paulo era mais violenta do que os outros estados, mas porque eles têm um serviço muito mais estruturado do que o de outros para fazer o atendimento dessas mulheres. Então, eles conseguem captar essas informações, porque eles já estavam preparados para isso. E em outros estados, não. Então, assim, aquilo que podia ser um demérito, na verdade, tinha a ver, provavelmente, muito mais com a qualidade do atendimento do que o contrário. Tá vendo? E para complementar o que a Val está dizendo, dependendo da fonte de informação que você considera, você tem resultados totalmente diferentes. Então, uma coisa é a quantidade de chamados à Patrulha Maria da Penha, ou Ronda Maria da Penha. Outra coisa é o chamado para o 190. Outra coisa é o registro na delegacia, que ainda que tenha sido facilitado nos últimos tempos, é muito mais difícil, porque não é tão fácil como você ligar para o 190 e explicar o que está acontecendo. Você tem que entrar no
site, preencher os seus dados. É. Então, isso significa que a pessoa tem que saber ler e escrever, tem que Tem que ter entender internet. aquelas categorias, tem que ter internet funcionando para não cair. Então, dependendo da fonte de informação que você considera, você pode gerar um quadro que vai estar muito distante da realidade. Então, a gente sempre coloca, é importante você montar o quebra-cabeça considerando esses pedaços de informação, porque eles se complementam. E eles te dizem também muito sobre a credibilidade da instituição. Então, se a mulher já foi uma vez e teve uma experiência ruim, vamos dizer, com uma dessas instituições, dificilmente ela vai voltar de novo. Então, você tem uma descrença. Para que eu vou acionar? Quando estava tudo bem, eu liguei, ou eu mandei mensagem, ninguém veio. Agora, nessa situação que está todo mundo preso em casa, aí que não vem mesmo. Então, esses números, eles também refletem muito a confiança que o indivíduo deposita na polícia e na justiça, obviamente, e a experiência anterior com esses órgãos. Muito legal. Acho que isso até me desperta uma coisa que eu queria escutar de Laura. Eu estou revisitando esse livro aqui da Bell Hooks, e chega um ponto, tem vários capítulos, na verdade, vários pontos que ela fala da família, do papel da família, né? O que ele pode desempenhar como instância de afeto, pode nutrir as pessoas, mas como ao mesmo tempo pode ser a fonte das maiores violências, né? Ela fala assim, dentro da estrutura familiar atual, os indivíduos aprendem a aceitar a opressão sexista como natural. São preparados para suportar outras formas de opressão, incluindo a dominação heterossexista. De acordo com Rod, a dominação atual dentro da família, de crianças por adultos, mulheres por homens, engendra formas de opressão de grupo que facilmente podem ser transferidas para a opressão legítima de um grupo sobre outras pessoas, definidas por raça, como racismo, nacionalismo, colonialismo, religião ou outros aspectos. Significativamente, a luta para acabar com a opressão sexista, que foca na destruição da base cultural desse tipo de dominação, fortalece outras lutas de libertação, né? Então, a gente vê que a família ela é uma chave para muitas coisas dentro da nossa sociedade. E, Laura, eu queria te ouvir da sua perspectiva, da sua experiência, como você é atuante na área de direito de família e sucessões, vivencia isso todos os dias, até mais, né? A gente conversou que você tem sentido que a carga de trabalho até aumentou, né, nesses últimos tempos. Eu queria saber um pouco da sua experiência. Bom, é muito bom estar aqui conversando com vocês, né? A gente até teve a oportunidade de trocar uma ideia antes aqui. Eu sempre gosto de ressaltar os números que são trazidos pela Valéria e pela Ludmila, são números que são frutos de uma pesquisa de muitos anos delas, né? Pesquisa sobre violência, e aqui eu estou partilhando uma vivência da advocacia, né? A gente não fez um levantamento sobre como isso funciona. Até interessante, aqui já vou deixar um gancho para quem sabe de uma conversa, recentemente o CNJ liberou que para pesquisadores seja possível a gente ter acesso aos números dos processos com segredo de justiça, né? Então, a partir do ano de 2020, é possível ter acesso a dados dos processos de família, coisa que a gente não tinha, e impedir que a gente tivesse pesquisas reais, né? Pesquisas no sentido quantitativo a respeito do processo de família. Agora a gente pode ter, e aí a gente vai ter que fazer um workshop com as colegas para saber como que se faz isso, que também é um sonho meu. Então, só refletindo, não estou falando de números, não estou falando de dados, eu estou falando de uma vivência da advocacia que eu passo e, obviamente, partilho com colegas que trabalham nisso também. Então, eu quero pegar o gancho do que a Ludmila falou. Quando a gente pensa em violência doméstica, a área do direito que é sempre acionada é o direito penal. Acontece que existe uma série de providências que são tomadas que não tem nada a ver com o direito penal, que são na esfera do direito de família. Inclusive, existem algumas coisas da medida protetiva que podem vir para o direito de família, a própria expressão separação de corpos, que é a exigência de tirar uma das pessoas de dentro da residência ou do antigo lar conjugal, isso pode acontecer dentro de um processo de família. Bom, qual que é a questão? Hoje em dia, né, a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas, as pessoas que estão dentro de casa em relacionamentos abusivos, não só em termos de violência física, como de violência psicológica, elas estão somando um duplo medo.
o medo da pessoa com quem elas vivem, com medo da pandemia. Então, se antes sair daquela casa podia ser uma libertação, hoje o medo é muito grande também. Então, essas pessoas elas estão tendo que lidar com um impasse de ficar ou de sair, porque elas não sabem exatamente do sair para onde, em que circunstâncias e como que elas vão sair. Dentro do direito de família, a gente tem algumas medidas que ajudam. A primeira delas é a pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia, geralmente, ela vai ser para o filho, tá? E muito raramente para a mulher. Porque essa mulher que está em situação de violência doméstica, quando ela tem filho, a situação dela é muito mais séria do que quando ela não tem. A pensão alimentícia geralmente vai ser para o filho. O judiciário mineiro, tá, tem muita dificuldade de reconhecer direito de pensão alimentícia para mulheres jovens, ainda que existam indícios de que, em razão de uma violência doméstica, especialmente a psicológica, essas mulheres estejam sem renda há muito tempo. Então, a primeira coisa do direito de família é pensão alimentícia. Se essa mulher não tem filhos, ela dificilmente vai ter acesso a qualquer tipo de renda. A segunda coisa que o direito... Bom, na verdade, a terceira, né? A primeira é a própria separação de corpos, a segunda é a questão da pensão, e a terceira coisa que a gente tem dentro do direito de família é a importância do estabelecimento de um regime de convivência entre os pais. Por que eu quero dizer isso? Dificilmente, ainda que haja evidências de violência doméstica, nós vamos falar de um afastamento do pai do filho. Porque há hoje um estabelecimento, e a gente poderia fazer uma série de questionamentos, não vou entrar neles, de que a conjugalidade é diferente da parentalidade. E se esse homem, ele é um homem violento, ainda que na esfera psicológica com a sua ex-companheira, ele não necessariamente é violento com o seu filho, e nestes casos, o regime de convivência deve ser mantido. Acontece que hoje, o Código Civil fala que o regime de convivência deve preferencialmente ser estabelecido depois do contraditório. E enquanto a gente não tem esse regime de visitas estabelecido, a princípio, nós não sabemos em quais circunstâncias isso pode acontecer. Então, nós temos duas possibilidades altamente complexas. A primeira delas é de que a gente permita a continuidade da convivência paterna, mas esse homem ele vai visitar o filho para controlar a mãe. Onde ela está, com quem ela está, em que horas ela está. Mas se a gente proíbe essa convivência para que ele não tenha acesso à mulher que ele fazia violência física ou psicológica, vai haver uma possível denúncia de alienação parental. Como o judiciário espera o contraditório para estabelecer a convivência e a gente não está tendo citação e a gente não está tendo audiências preliminares, ela nunca chega. Então, né, eu acho que eu até me desorganizei um pouco aqui, vou voltar ao fio. No aspecto do direito de família, o Covid tem trazido um agravamento da situação em quais pontos, né? O que o direito de família traz quando há violência doméstica e o que tem sido agravado com o Covid? A gente tem a possibilidade do pedido da separação de corpos, que é tanto uma medida do direito de família quanto da vara de violência doméstica. Essa eu entendo que não encontra nenhum óbice grande. A gente tem um problema da pensão alimentícia, que se essa mulher ela perdeu a renda em razão dessa violência, principalmente da psicológica, se ela não tiver filho, dificilmente ela vai conseguir uma renda para ela. Na seara do direito de família mineiro, renda para ex-mulher, ainda mais se não for muito idosa, é muito raro. E ainda mais quando a gente não pode, advogado, despachar com o juiz e explicar com mais delicadeza no corpo a corpo a excepcionalidade daquela situação. E o outro problema que a gente tem nos casos de violência doméstica é como que vai acontecer a convivência entre o filho dessa relação e este pai que cometia a violência doméstica depois que já aconteceu a separação de corpos, porque essa convivência ela pode ser usada para a continuidade do controle da vida dessa mulher. E hoje a gente está tendo muita dificuldade de estabelecer um regime de convivência. Se ele fica estabelecido, a criança pode ser entregue pelo avô, pela avó, pela tia, e aí, ok. Mas enquanto ele não é estabelecido, isso vira um cabo de guerra muito grande que perpetua uma situação ao menos de violência psicológica. Então essa é a vivência que a gente está tendo hoje. Muito, muito complexo, Laurinha. Eu acho que o acesso à justiça estar comprometido já é um problema, acho que para as várias áreas do direito, né? A gente até vê
alguns juízes mais com envolvimento, permitindo despacho por WhatsApp, por e-mail, mas são situações excepcionais ainda, muito pouco perto. Então, a gente tem que redescobrir o novo acesso ao judiciário, como que isso vai acontecer em tempos de pandemia. Eu acho que é algo que ainda está bastante deficiente. E nessas áreas onde a urgência da resposta é muito premente, acho que o direito de família, por excelência, é um direito que traz essas questões com muita urgência, muitas das vezes, esse problema ele é ainda maior. E eu acho que as questões de convivência, elas têm outros elementos que acho interessante. Essa questão da dependência econômica que você falou é algo muito grave, algo que demove, né, as mulheres de saírem de uma relação. A própria vergonha de expor a sua situação de estar numa relação abusiva ou violenta, né? E também uma coisa que eu acho que ao você falar me fez pensar é como que alguns hábitos foram agravados por conta da quarentena. Eu acho que as meninas têm dados sobre isso, né? De pessoas que estão mais propensas ao consumo de álcool ou outras substâncias que alteram, né, o comportamento, de como que o aumento da convivência gera mais atrito. Isso nem sempre violento, né? O atrito ele pode não ser violento, mas com propensão de que seja um atrito violento. As mulheres, elas estão submetidas a outros tipos de dominação, que não só a violência física e psicológica, né? O fato da gente ter uma divisão sexual dos trabalhos, de ter todo esse trabalho não remunerado, invisível, que agora virou um grande elefante que está em todos os lares, né? Todas essas situações, acho que elas entram nesse caldeirão, né? E eu já ouvi, assim, não tem como atestar, mas assim, são questões de leituras que a gente vai fazendo de várias reportagens, de que tinha uma tendência de que as mulheres suportavam melhor isolamento que os homens. Então, até mesmo de conflitos que surgem porque os homens querem quebrar a quarentena. É um caldo muito, muito, muito complexo. Eu queria saber de você, Val e Lud, como é que vocês estão lendo essa questão aí de forma mais científica. Bom, o CRISP ele tem uma parceria com o Instituto Olhar, que é um instituto especializado na realização de pesquisas quantitativas, que antes eram feitas presencialmente, e agora a gente também está aí redescobrindo os métodos de pesquisa. Então, agora é uma pesquisa que é feita a partir de um painel online. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que só cobre as pessoas que têm acesso à internet. Então, tem toda uma discussão, na terceira até a quinta rodada, e esses dados estão disponíveis no Instituto Olhar, caso alguém tenha interesse. Em breve também estarão disponíveis no site do CRISP. Mas tem uma série de perguntas relacionadas, o nome da pesquisa se chama o termômetro da crise do Covid. Então, o foco é realmente como que as pessoas estão lidando com as mudanças relacionadas ao distanciamento social, que são decorrentes dessa tentativa de se prevenir a transmissão do Covid. E aí tem algumas coisas que eu queria destacar inicialmente, e a Valéria vai falar mais sobre a questão da agressividade no lar, que ela já preparou gráficos maravilhosos, dando um spoiler aqui. Mas uma questão que é interessante é que quando você pergunta para homens e mulheres, a gente tem algumas perguntas sobre há quanto tempo você está em quarentena, como é a sua quarentena e o quão comprometido você está com a quarentena. Então, as mulheres, elas de fato têm uma quarentena mais restritiva, por assim dizer. Então, ainda que em torno de 68% digam que estão fazendo isolamento, esses dados são de abril, tá? Da terceira rodada. Ainda que 60% digam, estamos fazendo a quarentena, estamos comprometidos com o isolamento, saindo de casa o mínimo possível, as mulheres são mais comprometidas. Então, a gente tem 16,5% de mulheres em isolamento total, ou seja, não sai de casa para nada ou quase nada, e muito seriamente, enquanto a gente tem 9% só dos homens nessa posição, né? Sendo que essa diferença ela é estatisticamente significativa. Isso significa que a gente tem o dobro de mulheres em isolamento, que a gente chama do isolamento quase total, como se fosse um regime de lockdown, enquanto a gente só tem 9% de homens.
E quando a gente pergunta o quanto que essa pessoa está comprometida com o isolamento, e aí a gente pedia para a pessoa avaliar numa escala em que 0 era nada e 10 era tudo, era muito, você tem que as mulheres dão nota 8 para o seu comprometimento com o isolamento. E os homens dão nota 7. Pode parecer uma diferença, só um ponto. Não, é uma diferença muito grande, porque você tem muito mais mulheres no 10 e muito menos homens nesse 10, né? Ou seja, muito mais mulheres muito comprometidas. E o que mais nos chamou a atenção, nesses dados mais gerais dessa pesquisa, é a escala de estresse, porque a gente também pedia para homens e mulheres dizerem o quanto eles estavam estressados depois do início da pandemia. E as mulheres deram nota 6,3, enquanto os homens deram nota 5,5. Ou seja, as mulheres, de novo, e essa diferença também ela tem uma significância estatística, né? Ou seja, é uma diferença que é considerável, ainda que seja de apenas um ponto. Então, as mulheres estão muito mais comprometidas, elas também estão muito mais estressadas. E uma das hipóteses que a gente tem é que as mulheres estão mais estressadas porque elas também estão mais sobrecarregadas. Então, na pesquisa, 18% das famílias entrevistadas, das mulheres entrevistadas, disseram que a única atividade dela era ser dona de casa. Então, ou seja, é uma mulher que está ali o tempo inteiro, vivendo para essa casa. Sendo que os homens, donos de casa, não somavam 1%. Então, você tem realmente uma mulher que está mais estressada, que está mais sobrecarregada. E isso, claro, também pode estar relacionado à agressividade e à violência dentro do lar. Entendi. Nossa, Lúdia, são dados que a gente tem que respirar fundo. Calma que vai piorar um pouquinho. Mas, como diria meu avô, tem que piorar para melhorar, né? Que a gente possa rever aí as nossas estruturas familiares. Meu desejo é que a gente possa, com essas conversas francas, encorajar mulheres a acessar direitos que vão permitir que elas possam sair de relações violentas, né? Eu acho que essa até é uma coisa bacana para a gente escutar de vocês, a respeito de proposições. Quais são os instrumentos que o Estado deveria também focar sua atenção para permitir que haja um menor número de vítimas de violência doméstica? Bom, no texto, a gente aponta algumas dessas possibilidades, né? Que passa um pouco por uma visão sistêmica do atendimento à mulher, que, entre outras coisas, também fala da família, não só da mulher, né? Da família num sentido mais menos ligado a valores, como a gente tem falado de família nos últimos tempos, mas no sentido mais amplo também. A gente entende que um dado que a mesma pesquisa trouxe e que a Ludmila já tinha apresentado para a gente antes um pouco, essa relação entre as famílias, as mulheres que têm percebido mais situações de tensão, de violência no ambiente doméstico, estão muito associadas àquelas famílias que também percebem que elas têm perdido mais renda. Então, existe uma associação que é perversa e que no Brasil está presente em todo tipo de aspecto social observado, que é relacionado à privação econômica e a questões que levam à desigualdade. Então, a gente entende que garantir o mínimo de suporte financeiro, estrutural para essa mulher é fundamental para que seja oportunizada a saída do domicílio, caso ela deseje deixar esse espaço, no caso de uma medida que aponte nessa direção. Então, uma ampliação e um atendimento em serviços de acolhimentos que trabalhem com essa perspectiva do atendimento à vítima de violência no ambiente doméstico, ferramentas que viabilizem o acesso aos programas de transferência de renda, caso ela ainda não faça parte desse grupo, ou a renda, o benefício assistencial, no caso daquelas que não fazem parte do grupo, que tem o perfil de Bolsa Família ou outro programa de transferência de renda, mas que estão em uma situação de privação econômica que é associada à violência, o acesso a serviços psicológicos, a própria justiça, por meio da Defensoria Pública, também são medidas que são
complementares, mas que são essenciais para que uma medida de ampliação do acesso a meios de funcionar os serviços de segurança pública e de justiça, e sem as quais a gente não consegue pensar em nenhum tipo de resultado efetivo para enfrentamento para a superação dos problemas ou da violência doméstica. Então, na nossa perspectiva, esses elementos são fundamentais para trazer a segurança necessária para essa mulher que decide acionar um serviço como o do 180 ou desse sistema online do Ministério ou de qualquer outro que seja construído pelas polícias ou pelas secretarias de segurança pública em todo o Brasil. Não basta acessar a internet, não basta fazer a ligação, receber a visita da polícia, sendo que não existe uma estrutura capaz de oferecer suporte e proteção para essa mulher, seus filhos e as pessoas envolvidas ali próximas daquele ambiente de medo, de insegurança e de violência. E a gente sabe que o próprio chamado agressor, que não é de dissuasão, é em alguns casos, de escalada mesmo violenta, né? De uma reação violenta ao fato de que agora ela acionou, a justiça acionou essas instituições. Então, a ideia é tentar proteger num sentido mais amplo. É interessante, eu vejo uma conexão muito forte com as percepções que a Laura trouxe, né? Então, Laura, ainda que não seja uma pesquisa que você tenha feito, acho que tem ressonância, né, nos dados que Ludmila e Valéria têm coletado. Você quer falar um pouquinho mais? Vocês querem falar um pouquinho mais dos dados antes da gente encerrar a nossa conversa? Vamos aos dados. Os dados tem que mostrar os seus gráficos, Val. Porque essa questão é uma questão importante, né? A violência, se a gente der um Google na palavra violência, sempre vão aparecer casos muito graves que envolvem agressão física, vítima, cenas de pessoas machucadas. Mas a gente sabe que no ambiente doméstico, na maior parte das vezes, a violência ela começa, a mais frequente é aquela que é menos evidente. Não é a violência de sangue. Essa, quando acontece, ela já passou por uma série de outros processos de pequenas e de menos evidentes violências. E o questionário dessa mesma pesquisa que a Ludmila comentou, que é o termômetro da crise, trazia uma bateria de questões que o CRISP já utilizava e já tinha utilizado numa pesquisa de vitimização. Era uma bateria de questões sobre violência conjugal, violência doméstica entre casais, que tentava dar conta disso. Se é difícil captar informações sobre a violência física que acontece nos lares do Brasil, das pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte, que lá era o recorte, qual a estratégia que pode ser utilizada para captar essas violências menos físicas, mas que também são danosas para a convivência, que possibilitam esse estresse que Ludmila comentou, e esse estresse que pode levar a essas outras violências cada vez mais graves. Então, uma estratégia adotada foi tentar perguntar sobre situações que possam ter acontecido nesse ambiente doméstico depois do início do distanciamento social. E aí os dados, eles mostram alguns resultados interessantes, que são os que eu trouxe aqui, que eu vou compartilhar com vocês. No caso a pergunta era sobre as situações que acontecem nas casas após o início do distanciamento social. Então, havia uma pergunta específica sobre violência doméstica, se houve alguma situação de violência doméstica, e como já era de se esperar, o percentual de pessoas que respondia que houve situações de violência doméstica foi muito baixo. Porém, quando essa pergunta geral foi substituída por outras situações, como se houve ânimos exaltados, se alguma das pessoas envolvidas na discussão chorou, se houve xingamentos, se pessoas bateram, jogaram objetos umas nas outras, enfim, que situações que começam de um nível inferior de gravidade e caminham para níveis mais altos de gravidade, o que a gente percebe é que é possível observar uma concentração, uma participação grande de entrevistados que afirma que essas situações aconteceram depois do distanciamento social.
Veja, ânimos exaltados atinge quase 40% dos entrevistados. Eram mais de 2.000 entrevistados em todo o Brasil. 39,2% dos entrevistados da pesquisa afirmam que depois do isolamento, do distanciamento social, houve situações em que os ânimos se exaltaram. 22% afirmam que pelo menos uma das pessoas chorou em situações domésticas. 19,8% afirma que houve xingamentos e insultos de ambas as partes nesse ambiente. Quanto mais complexas as situações observadas, menos frequentes elas se tornam. A mais grave de todas, uma das mais graves, né, que são o uso de faca ou arma de fogo, espancamentos, eles atingem a menos de 1% da população. Mas se a gente toma esses 3 primeiros casos, que são aqueles que atingem a quase 20% das pessoas, e observa se eles entendem que isso acontece com mais frequência depois do distanciamento social, a gente tem evidências de que sim, parece que os lares, os domicílios brasileiros têm se tornado mais tensos depois do distanciamento social e, na verdade, depois dessa maior proximidade social entre as pessoas dentro do domicílio, né? Distantes do lado de fora e próximos entre si. Então, aqui nós observamos os 3 informações para os 3 principais ou para os 3 casos mais frequentes, que é esse dos ânimos exaltados, dos xingamentos e do choro de pelo menos um dos envolvidos. A primeira coluna, que é essa coluna marrom, ela fala sobre o percentual daqueles que afirmam que depois do distanciamento social, isso aconteceu pela primeira vez. Então, no caso de ânimos exaltados, a gente tem 4,5% da população que diz que pela primeira vez isso aconteceu depois do distanciamento. A maior parte afirma que o que já acontecia antes continua acontecendo depois, que são essas 3 colunas verdes aí no meio. Então, 27,2% afirma que já aconteciam situações de ânimos exaltados, 14,4% de xingamentos e 14,2% de choro resultante de alguma discussão. E a última coluna fala sobre aqueles que afirmam que essas situações aconteciam antes, mas que elas se tornam mais intensas depois do distanciamento social. Então, no caso dos ânimos exaltados, são mais de 10%, 10,1% dos entrevistados afirmam que isso se tornou mais intenso, 5,1% falam que os xingamentos se tornam mais intensos e o choro de uma das pessoas em função de uma discussão é reportado por 6%. Então, a gente pode dizer que no caso dos ânimos exaltados, 14,6% afirma que houve alguma mudança, seja de acontecer pela primeira vez ou daquilo ficar mais frequente depois da quarentena, quase 7% no caso dos xingamentos e quase 10% no caso das pessoas envolvidas chorando depois do distanciamento social. Aqui a gente não faz a distinção entre sexo, porque a diferença é muito pequena, porque na verdade a pergunta era sobre se isso acontece no domicílio. Mas o que a gente também consegue observar é que naquelas situações mais graves, em que a gente tem um número muito pequeno de casos, ainda que eles sejam pequenos, eles têm uma prevalência maior das mulheres. Mas aí o número é tão baixo ainda, como a gente sabe, é um evento raro, graças a Deus, a gente ainda tem que, na menor parte das casas, acontecem situações das mais graves, mas ainda assim elas são maioria. Mas nesses casos é sempre equilibrado, mas falam de uma presença de domicílios cada vez mais tensos, com situações de violência que não são necessariamente violências físicas, mas que podem conduzir no futuro a violências de natureza física, acontecendo cada vez mais frequentemente nas casas, nos domicílios. E aí é bom lembrar que, especialmente a informação aconteceu pela primeira vez, ela está muito correlacionada com desemprego e perda de renda. E aí, por isso que vira um círculo vicioso. Então, tem uma diminuição da renda desse domicílio, maior estresse por parte dessas mulheres, que se conjuga com a violência. Então, o estresse ele pode ser tanto resultado, como a gente entende ele tanto como algo que pode levar ao maior agravamento das tensões e a violência, como também pode ser resultado desse agravamento das tensões e da violência. Né? Então, você tem um domicílio que está virando uma panela de pressão que vai explodir em algum momento. E claro que vai explodir a gente acha que vai explodir para o lado mais fraco, que são as mulheres e as crianças, né? E aí é bom lembrar que as crianças também são vítimas bem importantes e preferenciais da violência doméstica. Ô, Laura, até queria te escutar sobre isso. Diga. Porque quantas vezes desconsideramos a cidadania das crianças?
E eu acho que o Covid ele tem mostrado isso um pouco, né? A falta de empatia de várias formas, né? E não deixa de ser uma forma de violência, né? De uma comunicação violenta com as crianças, com as mães dessas crianças. Eu escuto assim as mais variadas histórias, desde como que as escolas têm feito um sistema de homeschooling que impede as mães de trabalhar. Dentre também a falta de revezamento entre cônjuges, né, e uma concentração de atenção dos cuidados com a criança na mãe, que é um problema, e também de pouca percepção das necessidades daquela criança, né, daquele ser humano que está se desenvolvendo. Eu acho que a pandemia ela traz, por diversas razões, restrições a direitos fundamentais. Uma das maiores sequelas que não são de saúde, né, do Covid, na minha opinião, são essas restrições, seja por um Estado que é omisso, que não age conforme deveria, seja porque estamos tendo restrições mesmo físicas, né, de deslocamento, de acesso, restrições à renda. E eu acho que também, quando a gente pensa nos direitos dessas crianças, elas também estão mais vulneráveis na minha percepção. É claro, né, não é uma pesquisa, mas é uma percepção, um sentimento. Eu queria te ouvir, Laura. Bom, eu até faltou fazer um comentário na outra vez que eu tive a oportunidade de falar, vou falar um pouco das crianças também. Um dos grandes problemas que vem, né, dessa falta de contato do advogado no fórum, em termos físicos, é o aumento, mais uma vez, vivência não né, não são dados quantitativos, é um aumento do que a gente chama da decisão chapa. Né? Essa é uma expressão típica da advocacia de litígio. O que é a decisão chapa? É o modelo que existe dentro da vara de família, né? Ou seja, aqueles modelos para casos de pensão alimentícia, os modelos para guarda, os modelos para visitas e tudo mais, que vem em decorrência assim, de um volume imenso de trabalho que tem dentro de uma vara de família, e esses modelos são entregues, são terceirizados, e às vezes eles vêm em decisões que com toda franqueza vem nos processos e eles nem combinam com o que foi pedido. Então, sobre essa questão, né? Então, a primeira coisa há um aumento do número de decisões chapa, porque uma das formas de combater a decisão chapa é o advogado ir ao fórum e fazer um serviço pessoal, o despacho com o juiz e o serviço em secretaria. Então, isso não está acontecendo, a gente aumenta as decisões chapa. O segundo problema em relação às crianças, né, e que também tem a ver com as decisões chapas, vocês vão ver daqui a pouco, é porque, com toda franqueza, o direito, ao menos o de família, ele não alcança essa complexidade do que você acabou de relatar. Não, o direito de família não tem como oferecer qualquer resposta, neste momento, a uma desigualdade de gênero dentro da casa, a não ser o fato de que pode haver uma decisão das partes dissolverem esse casamento ou essa relação afetiva, tá? Mas, assim, em tempos de pandemia, você ter um companheiro que ajuda pouco e não ter nenhum, né? Essa escolha é uma escolha bem complexa. Bom, então o direito de família ele não consegue atingir a complexidade total das relações pessoais, das relações de família. A gente tem que ter essa clareza, certo? Agora, quanto às crianças e quanto ao desrespeito, a gente tem tido uma vivência que tem a ver com a decisão chapa, que tem a ver de que o fato de o judiciário não atende à complexidade das relações e tem a ver com o fato de que as crianças são pouco olhadas, é a substituição da convivência física pela convivência por meio de aplicativos. Então, a solução que o judiciário tem dado, que não é uma solução ruim em si, é até criativa, se por causa da pandemia o pai não pode conviver com a criança, e aqui partindo do pressuposto que a gente sabe que na maioria das vezes a criança mora com a mãe, isso será substituído por chamadas de vídeo via WhatsApp ou qualquer outro tipo de aplicativo. E isso traz um problema para a criança. Porque, assim, dependendo da idade da criança, ela não consegue ficar na frente de uma tela convivendo com seu pai. Algumas decisões vêm assim, vai ficar frente à tela de 18 às 18h30. Eu não sei se alguém já tentou botar uma criança na frente de uma conferência dessa por 30 minutos. Não existe a menor possibilidade de que isso aconteça. Alguns até com mais razoabilidade têm falado de 18 às 18h05, às 18h10, imaginando que de 5 a 10 minutos talvez isso possa acontecer. Só que essas decisões vêm, elas não sabem o horário que a criança dorme,
Elas não sabem o horário que a criança come, que ela toma banho. Eu mesmo venho acompanhando um caso de que veio essa decisão chapa e a criança está dentro do espectro autista. Não tem qualquer viabilidade isso. Então, um problema que a gente enfrenta é que, e aqui eu nem quero fazer uma crítica, nem ao judiciário, nem ao direito de família exatamente, mas uma constatação de que a complexidade das necessidades de uma criança, elas não são alcançadas pelo direito. Então, há uma falta de atendimento, sim, porque o judiciário está abarrotado e a gente tem decisões chapa, mas também porque ainda que a gente não tivesse, não há qualquer chance que o direito de família, que o judiciário, nas varas de família, atenda a complexidade de uma criança. Eu vou até fazer uma correção que o direito de família consegue se a gente tem uma negociação. Mas quando a gente está falando de litígio, a gente não consegue. A gente não consegue atender as necessidades dela. Mais desafios e limitações, né? Queria Muita partir coisa, aqui né? Eu estava ouvindo vocês e anotando as coisas. Eu também. Ainda bem que estamos aqui fazendo uma gravação, não é? Dá para editar depois. Inclusive, gente, depois, quando a gente conseguir os links, se vocês estão escutando, mandem esse vídeo para quem é negacionista, né? Da violência. Porque aqui temos 3 professoras formadas em universidades públicas, gratuitas e de qualidade. Então, porque a questão das crianças, para quem está na faculdade de educação, como é o meu caso, e se tornando cada vez mais próxima da área, que é, né, agora, uma vez como professora da faculdade de educação, esse tema me envolve mais. As crianças, elas são vítimas de violência de toda a natureza, inclusive institucional. Porque essa questão do ensino em casa, ele pode se tornar um drama enorme nas casas, né? Seja porque a família não tem mesmo nenhum tipo de acesso, seja porque o pai não consegue acompanhar as crianças na tarefa, os pais, né, as mães, os pais não conseguem acompanhar as tarefas escolares, nem as tarefas quando existe aula presencial, pouco quando não há, né? Então a escola em casa é uma escola que reforça as desigualdades escolares, as desigualdades de aprendizado de uma forma incrível, porque as famílias, não basta o acesso à internet, é importante ter uma sala para estudo, ter alguém que vá acompanhar a tarefa. A gente sabe que esse tipo de ativo é distribuído de maneira muito desigual na sociedade, né? E, com certeza, penaliza ainda mais as mães, porque a divisão do trabalho doméstico, por mais que tenha avançado com o tempo, ainda é muito desigual, né? Inclusive para a gente na academia. Temos observado as amigas falando disso, de como os maridos produzem, continuam escrevendo, submetendo textos no mesmo ritmo, e as mulheres que alguns rendendo mais em casa, né, Valéria? Rendendo mais em casa, e as mulheres precisam cuidar do trabalho doméstico, das crianças que agora precisam de acompanhamento das tarefas de uma maneira muito mais intensa do que no passado, e há diferenças, desigualdades de gênero se apresentam para pessoas que até então nem estavam tão atentas a isso, porque, né, a estrutura te protege de alguma maneira. Quando essa rede ela enfraquece, mesmo em áreas onde a gente não imaginava que isso pudesse acontecer, entre nós, na academia, essas diferenças têm sido observadas. Eu acho que esse socialamento da rede de apoio, ele submeteu mulheres que antes não estavam numa zona de fragilidade a uma nova situação de fragilidade e potencial violência, né? Também. Porque muitas das vezes o problema da desigualdade de gênero no casamento era resolvido com a rede de apoio, seja a família, seja a escola, seja alguém que trabalha naquela casa. E hoje, com o isolamento, essas questões elas ficaram mais evidentes, né? Esses arranjos, eles estão desfeitos. Eu acho que realmente a situação está cada vez mais complexa e eu fico um pouco apreensiva, aliás, bastante apreensiva, mas ao mesmo tempo tem esperança, porque a gente pode contar com vocês, que estão aí se dedicando, pesquisando, estudando, agindo, né? Sem poder estar fora ainda, né, Laura, mas agindo. E aí eu acho que é importante também destacar o projeto de lei, que é um projeto de lei que acabou de ser votado na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é o projeto 1820 de 2020,
em que ele estabelece uma série de medidas relacionadas a essa proteção social da mulher que está vivendo uma situação de violência. E é uma lei importante porque ele inclui desde o pagamento de um auxílio emergencial a essa mulher, caso ela não faça jus aos outros auxílios emergenciais disponíveis, mas ele também pressiona pela reabertura de abrigos, pela disponibilidade desses locais, porque também não é fácil para uma mulher que está sofrendo com a violência e não pode acionar sua rede de apoio, sair de casa. Né? E muitas vezes os abrigos também foram fechados, então pressiona no sentido de readequar essa rede de atendimento à mulher que está sofrendo com essa violência. Então, acho que é uma iniciativa importante, porque a gente precisa assim, de mais Estado nesse momento. Então, acho que é uma questão que... E não é só o Estado do direito penal. As medidas protetivas cada vez mais vêm no formato que a Laura dizia, da decisão chapa, e exatamente por... E também a gente tem observado uma redução do percentual de medidas protetivas que são concedidas todos os meses, então para todos os estados, esse percentual tem caído e em alguns locais tem caído absurdamente. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra, por exemplo, que no Acre caiu quase 70% entre as medidas protetivas concedidas em março de 2019 e as medidas protetivas concedidas em março de 2020. Então, a gente precisa de outro Estado que não seja só o Estado do direito penal. Então, esse Estado que acolhe, esse Estado que ajuda essa mulher que está sofrendo violência, que vai dar para ela um lugar para ela passar alguns dias, uma renda para que ela possa se alimentar e alimentar essa família. Então, eu acho que é algo que é bem importante da gente destacar também. De fato, hoje. Onde que eu assino? Inclusive, na verdade, você tem que perguntar onde o Zema assina. Sanciona Zema. Hashtag sanciona Zema. PL1820. Tá? Ele é aqui sensível agora... às redes sociais, né? Vamos fazer uma corrente no Twitter. Eu não tenho conta no Twitter, mas vocês vão fazer uma corrente no Twitter. Nós vamos ter que arrumar isso. Mas a gente pode subir no Instagram também. Assim. No Instagram eu consigo, no Twitter meu coração não dá conta, sabe? Porque eu tô fazendo um detox de notícias. E aí, se eu entro lá, minha ansiedade já... Pula. Todo mundo fala que o Twitter é o lugar, né, Ele é a força do ódio mesmo. É da raiva, do ódio, que é onde as pessoas... É muito doido, né? Porque é curtinho e com poucos caracteres a pessoa consegue... Eu não tenho Twitter também. Eu também não. Eu tenho, gente. Mas eu evito. Eu tenho, mas eu evito. Minhas queridas, vamos caminhar para o fecho. Algumas de vocês querem acrescentar alguma colocação a essas várias que já lançamos hoje? Eu quero agradecer, que eu comecei desembestada. Mariana, agradecer muito pela oportunidade. Eu acho que a gente tem na universidade o papel de hoje falar em outros espaços que não sejam só aqueles onde a gente costuma falar, que normalmente é para nós mesmos. Então, poder participar dessa conversa com amigas tão queridas, com a Ludmila, que é uma amiga e uma parceira de tanto tempo já, e com vocês que vieram também, é um privilégio, porque é onde a gente consegue tentar fazer diferença e construir algum tipo de impacto daquilo que a gente tem discutido, pensado. Então, eu agradeço a oportunidade. Pode me convidar outras vezes. Vamos convidar muitas vezes. E eu te falo que o privilégio é todo nosso. Eu acho que eu não acho que teve nada bom da pandemia, não. Eu sou contra esse excesso de gratiluz que fica falando assim, a pandemia vai... Não, gente, né? Vai juntar as pessoas. Tá difícil. Respeita quem está em situação vulnerável. Se é privilegiado, tá tudo bem. E consegue fazer compras no Verdemar ou em outros mercados de luxo. Pelo delivery, não fale por todo mundo. Mas se tem algo que eu vejo que a pandemia mostrou, é a importância da ciência, o tanto que a falta de financiamento em pesquisas públicas e que não são necessariamente rentáveis faz toda falta e toda diferença. E também eu acho que mostrou a importância de um profissional que é o divulgador científico. Né? Todo mundo conhece, ama o Átila, quer abraçar o Átila. Quando acabar a pandemia e for possível, eu quero abraçar pessoalmente o Átila, beijo o Átila.
mas em todas as áreas, né? E importante também nas ciências sociais, no direito, porque a gente precisa falar com toda a comunidade, porque a gente não pesquisa só para a gente, para fazer autorreferência. A gente quer ter algum impacto no mundo, na realidade. Então, eu agradeço demais. Vocês foram assim, super didáticas, trouxeram algo que está assim, acessível para qualquer pessoa que queira escutar. E isso é um grande mérito. Eu agradeço demais. Fico honrada, foi um convite de última hora, que partiu assim, de grupo do WhatsApp, né? Mas fico muito honrada e muito agradecida. Eu também quero agradecer, Mari. Achei assim incrível. Faço minhas suas palavras. A gente tem muita dificuldade em comunicar o que a gente produz, seja porque a nossa linguagem é muito árida, seja porque a gente prega para convertido, né? Ou seja, a gente prega para a pessoa que já está afim de escutar o que a gente tem a dizer. E eu acho que no caso da violência doméstica, em geral, e da violência contra a mulher em especial, isso é bem importante. Sobretudo quando a gente olha para a medida que o poder público tem adotado, que é simplesmente, vamos criar um registro online. Não, a gente tem 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. A gente tem um enorme percentual de pessoas que não sabem ler e escrever. Esse registro não vai funcionar. Então, falar dessas outras formas, dessas violências que não são visíveis, de como que as pessoas, às vezes, sequer sabem que elas estão sofrendo violência, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E mostrar também que a gente precisa de outras iniciativas desse gênero. Então, muitíssimo obrigada pela possibilidade de estar aqui hoje. Bom, eu também vou aproveitar para agradecer, achei ótima a conversa, é maravilhoso, eu sempre aprendo muito com vocês. E queria deixar alguns recados. O primeiro deles às vezes há uma impressão para quem não é da área do direito de que a justiça parou. A justiça não parou. Os processos de família são todos eletrônicos e eles estão em tramitação. Existem juízes trabalhando de suas casas, existe juiz de plantão, existem funcionários, né, serventuários da justiça de plantão, de maneira que se você precisa acionar o aparato do judiciário, não desanime. A Defensoria Pública de Minas Gerais está de plantão de 11 às 17 horas. A parte de família fica na Rua Guajajaras, ali perto do Fórum Lafayette. Não deixe de procurar. E se você não é público da Defensoria, ou seja, se sua renda está acima de 3 salários mínimos, os advogados também não pararam. Eles estão atendendo das mais variadas formas, eles continuam fazendo o seu trabalho e o acesso à justiça, ele não parou. Também não desapareceram todos os problemas que a gente tem, né? Que eu enumerei vários, mas a gente tem um judiciário, a gente tem defensoria, a gente tem um Ministério Público e a gente tem uma advocacia muito atuante que está aí lutando para que esses direitos sejam preservados. Então, se há qualquer receio, né, seja de violência psicológica, violência doméstica, alguém que precise de apoio, não deixe de procurar. Apoiado. Eu tô bem aqui em casa, mas confesso que até já pensei em fazer um testamento com Laura, porque... Não, eu já, Depois, já a Laura falava, eu pensei em questões de família, mas eu tenho outras questões de direito, eu acho que eu vou consultar. Não, pode consultar, não está parado. Mas eu acho que depois a gente pode fazer um com Laura só sobre fatos bizarros de sucessões, porque a gente vai ficar com um dia inteiro só para analisar. Mas aí deixa para quando for pessoal, porque aí eu preciso fazer os drinks. É verdade. Isso é verdade. Essa parte é a melhor parte. Muito obrigada, queridas. Tchauzinho, meninas. Obrigada a você. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Obrigada.